Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Bairro e é um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado, ao longo dos próximos 50 minutos. A cidade está nas mãos de gangues. O povo está faminto. As escolas estão fechadas. Não há trabalho. Os hospitais estão encerrados porque não têm combustível para os geradores. É impossível viver nestas circunstâncias. A igreja também está a ser atacada. Deitaram fogo à catedral e tentaram matar os bombeiros que chegavam para apagar as chamas. A irmã Marcela Catosa, uma missionária, está a falar do Haiti. Ainda recentemente nós referimos aqui no nosso programa este país das Caraíbas, que é um dos mais pobres do mundo, por estar a viver tempos de tumulto, de caos, desde que o seu presidente, o Jovenel Moïse, foi assassinado em julho do ano passado. O que a irmã nos conta é de facto avassalador. Além do que aconteceu na Catedral, houve também, isto nas últimas semanas, ataques a estruturas da Igreja, como a Caritas, em que até bens alimentares foram roubados. A própria missão da irmã, numa das favelas da capital, também não escapou à violência. As palavras desta franciscana, desta religiosa italiana, são poderosas, mas também revelam uma enorme impotência. Ela diz-nos que o mundo ignora o que se passa no Haiti e pede ajuda. Eu diria mesmo que ela pede socorro. Para nos falar desta situação, que tem tudo de trágico, vamos ter connosco, como aliás já é habitual, a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas o Haiti não vai ser o único tema, o único país de que vamos falar ao longo do programa de hoje. Vamos também até ao Sudão do Sul, já em contagem decrescente para a visita do Papa, que foi reagendada agora para fevereiro. Vamos falar da Ucrânia, que voltou a ser alvo de ataques constantes de mísseis por parte da Rússia. Vamos ao encontro da irmã Glória Narvaez Argotti para assinalar a sua libertação, que foi em 9 de outubro do ano passado, após ter sido raptada por jihadistas em 2017, na missão onde estava a viver no Mali. E vamos até Moçambique, hoje com dois temas principais. Por um lado, a crise humanitária que os ataques terroristas estão a provocar, e vamos, para falarmos disso, até Nampula, ao encontro de um responsável da Caritas, e vamos falar também da irmã Maria de Copi, assassinada num brutal ataque à missão de Chipene no dia 6 de setembro. E porquê? Porque são já várias as vozes de responsáveis da Igreja que falam num processo de beatificação desta religiosa italiana de 83 anos de idade. Mas vamos começar pela Ucrânia. O bispo greco-católico de Kharkiv esteve de passagem pela Alemanha, pela sede internacional da Fundação AIS, e deixou um alerta. A guerra vai entrar agora numa fase muito mais difícil durante os duros meses de inverno e toda a ajuda é necessária. A região que corresponde à sua diocese já esteve ocupada pelas tropas russas, já foi pelo menos parcialmente libertada pelo exército ucraniano, mas continua a sofrer com constantes bombardeamentos. Além de querer alertar o mundo para a situação em que se encontra a Ucrânia, o bispo veio também, pedir ajuda. Quais são, Catarina, os principais problemas que se colocam a esta diocese neste apoio tão específico do contexto da guerra? Bom, Paulo, eu diria que neste momento o maior problema é sem dúvida o inverno. Portanto, o bispo greco-católico de Kharkiv fala-nos disso e não esconde efetivamente a sua preocupação. Portanto, o inverno como nós sabemos, é de tal forma rigoroso nesta região que até os próprios especialistas militares dizem que poderá haver ou poderá vir a condicionar o rumo da guerra, mas para a Igreja, como nós sabemos, a guerra é outra. Está a falar, claro, na guerra do apoio às populações mais desprotegidas, àqueles que ficaram sem teto, por exemplo, por causa dos bombardeamentos,
às pessoas mais idosas, os mais vulneráveis. Claro, são todas essas pessoas que estão de facto no centro das preocupações da Igreja. Neste momento, com a guerra, muitas pessoas sobrevivem apenas com esta ajuda que vai chegando diariamente dos padres, das irmãs, seja através das paróquias, seja através de congregações, de movimentos ou até das próprias comunidades religiosas. De qualquer forma, Paulo, trata-se de uma ajuda que é essencial, que não pode parar de qualquer forma, pois estamos a falar de bens essenciais básicos que estas pessoas necessitam, como por exemplo alimentos, roupa, medicamentos. Essas são as prioridades. Sim, foi isso que o Bispo nos transmitiu então durante esta recente passagem pela nossa sede internacional em Königstein, na Alemanha. E portanto agora com o aproximar do inverno e com a guerra também ganhar uma nova intensidade, vai ser necessário, portanto, redobrar esta ajuda às populações que a Igreja dá. Portanto, como nós sabemos, há muitas casas danificadas, há muitas que estão destruídas com os bombardeamentos e é de facto necessário assegurar que todas as pessoas tenham minimamente ou consigam estar minimamente aquecidas. Não irá ser fácil e é por isso que o Bispo nos falou de facto desta importância de roupas quentes, que é preciso distribuir, mas também que é essencial continuar a distribuir a comida, os medicamentos, enfim, tudo aquilo que é efetivamente essencial, básico para a sobrevivência destas populações. O inverno, como sabemos, é de facto muito rigoroso na Ucrânia e pode se tornar de facto um verdadeiro inferno. A Catarina disse mesmo agora que a guerra tinha redobrado de intensidade na Ucrânia. Isso foi, de facto, particularmente visível nos últimos dias. O primeiro grande ataque desta nova leva de bombardeamentos ocorreu na segunda-feira, no dia 10 de outubro. Nesse dia, a Rússia lançou sobre várias cidades ucranianas mais de 80 mísseis. Houve dezenas de mortos e de feridos. Dom Sviatoslav Shevchuk, o bispo da Igreja Greco-Católica da Ucrânia, gravou uma mensagem logo no dia seguinte, apelando à comunidade internacional para condenar estes atos que ele considera que são de puro terrorismo. Намагався знищити критичну інфраструктуру наших міст і сіл, зокрема електропостачання. Але українці вже давно перестали боятися. Такого типу атаки ще більше згуртовують наш народ. Українці ще більше єднаються у своєму бажанні вистояти до кінця у цій бурні. Agora vamos até à Colômbia, ao encontro da irmã Glória Narvaez Argotti. Ela foi raptada quando estava em casa, na sua missão em Carangaço, isto no Mali, a 7 de fevereiro de 2017. Seria libertada apenas a 9 de outubro de 2021. Fez agora um ano. Nós já vamos escutá-la numa mensagem que ela fez questão de gravar para a Fundação AIS, de agradecimento por tudo o que foi feito pela sua libertação. Mas antes disso, importa recuperar um pouco esta história. O que é que aconteceu, Catarina, nesse dia 7 de fevereiro de 2017? Como é que a irmã Glória foi raptada? Bom, Paulo, nesse dia, homens armados, jihadistas, invadiram a casa das irmãs franciscanas de Maria Imaculada, em Carangaço, no sul do Mali, onde vivia a irmã Glória, e levaram-na como refém. Na altura, os jihadistas queriam levar uma religiosa mais nova, mas a irmã Glória pediu para ser ela a ser levada. E o que é que fazia a irmã? Ou seja, o que é que fazia esta congregação franciscana no Mali? Bom, era um trabalho essencialmente de apoio à comunidade local, mas com uma forte ênfase na ajuda à alfabetização das mulheres e das raparigas. Portanto, um apoio muito concreto às mulheres e às raparigas, porque no Mali quase não existe nível de educação e muitas vezes as mulheres, as raparigas, não sabem sequer nem ler nem escrever. Além disso, Paulo, é também a comunidade da irmã Glória estava também muito empenhada, por exemplo, no ensino de cultivo, das técnicas básicas para o cultivo, dos campos, também, por exemplo, técnicas para fazer costura e outros assuntos, outros tópicos muito semelhantes a estes. Um trabalho notável que não fazia supor, de alguma forma, o rapto de uma das irmãs. Não, de todo. Portanto, a relação com as irmãs, a relação das irmãs com a comunidade local era
excelente e nada fazia prever que, alguma vez, a missão das Irmãs Franciscanas pudesse ser atacada por extremistas muçulmanos. Sinal disso, Paulo, é que os portões da casa desta congregação estavam sempre abertas, portanto as famílias acolhiam as irmãs também às suas casas, partilhavam a comida com elas, havia de facto um ambiente muito, muito fraterno entre a comunidade e as irmãs e, por exemplo, Paulo, até no final do Ramadão era comum as irmãs irem à casa de algumas famílias que as convidavam para celebrarem o fim do Ramadão. Mas apesar de tudo isso, a missão foi de facto atacada e a Irmã Glória foi raptada, tendo sido libertada apenas a 9 de outubro do ano passado. A Fundação AIS, desde o primeiro instante, desde o primeiro dia que se mobilizou pela libertação da Irmã Glória, não só convocando os seus benfeitores e amigos um pouco por todo o mundo para rezarem por ela, mas também denunciando a sua situação, procurando que o seu caso nunca tivesse sido esquecido. E a Irmã Glória fez questão, depois da sua libertação, de gravar uma pequena mensagem de agradecimento à Fundação AIS, pedindo também que esta instituição nunca baixe os braços na sua luta em defesa da liberdade religiosa no mundo, em defesa dos cristãos que sofrem, que são perseguidos, que são maltratados. Muchas gracias a la Fundación ACN y que continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes, tan a veces que ni siquiera nosotros nos enteramos de los sufrimientos de tantos hermanos que testimonian de su fe, ¿no? De verdad, un saludo y que continúen con esta linda misión, que el Señor los bendiga, que les dé muchas gracias y bendiciones y que continúen de verdad haciendo conocer y testimoniar de la fe a todos los que hemos vivido esta experiencia de misión, de persecución, pero con esa fe enraizada en ese Dios verdadero. Muchísimas gracias y que Dios continúe su obra. Agora vamos até ao Sudão do Sul, país que se prepara uma vez mais para receber o Papa Francisco. Isto para os mais desatentos eu passo a explicar. É que o Papa teve de facto uma viagem agendada para este país, para o Sudão do Sul, assim como para a República Democrática do Congo, em julho, no passado mês de julho. Só que por motivos de saúde, problemas com o joelho, o Santo Padre teve que cancelar essa deslocação. E agora, no dia 15 de setembro, ele anunciou que, se tudo correr bem, vai ser agora em fevereiro que vai cumprir com a tão desejada viagem ao Sudão do Sul. Feita esta explicação, vamos falar um pouco então deste país, onde se encontra uma religiosa portuguesa, a irmã Beta Almendra, que já vamos escutar. Mas antes de ouvirmos a irmã Catarina, o que é que podemos dizer do Sudão do Sul? Que país é este que o Papa vai encontrar em fevereiro? Bom, Paulo, o Papa irá encontrar um país pobre, muito pobre, marcado ainda pelos anos muito recentes de guerra civil e com gravíssimos problemas, a começar pela fome, que afeta grande parte da sua população. Quando fala em fome no Sudão do Sul, Catarina, isso significa exatamente o quê? Bom, Paulo, significa que cerca de 7 milhões de pessoas não conseguem alimentar-se diariamente com o mínimo, com o essencial. Portanto, estes 7 milhões de sud-sudaneses representam cerca de 1/3 da população do país. E, aliás, neste momento, o Sudão do Sul é um dos países onde existe uma das mais graves crises humanitárias de todo o continente africano. É um número, de facto, impressionante. Obrigado, Catarina. Como disse há pouco, nós vamos agora ao encontro de uma religiosa, de uma irmã portuguesa, comboniana, Beta Almendra, de 52 anos, a quem perguntámos como é que foi a reação das pessoas agora, quando se soube que o Papa já tinha reagendado a sua viagem para o Sudão do Sul. Como recebemos esta notícia? Com muita alegria, não é? O Papa vem, afinal ele vem, não? De facto, onde anunciei primeiro esta notícia foi na escola, porque tenho preparado os jovens nesta preparação, porque sempre acreditei que o Papa vinha. Tenho estado a preparar com eles, falando o que é um Papa, o que é a Igreja, como é que nós um bocadinho a nossa estrutura da Igreja, porque por vezes vemos e veem o Papa assim como alguém muito, muito grande, poderoso, não é?
e apresentei o filme do Papa João XXIII, o Papa Bom, o filme muito bom, e apresentei alguns pedaços do filme, e depois estava eu quase já no fim, 2 ou 3 aulas que tive com ele sobre a vida do Papa, e depois este anúncio de que o Papa vinha, não é? E um aluno diz assim: "Ei, afinal o Papa realmente não nos mentiu, ele vem, ele não tem medo de vir ao Sudão do Sul, ele não tem medo de vir ao Sudão do Sul." E este foi assim, um anúncio muito vivo, não é? Porque se calhar acreditar, porque o Sudão do Sul é um país assim com dificuldades, já andam sempre aqui em guerra, a lutar uns com os outros, o Papa tem medo de vir cá. E quando se recebeu a notícia que ele não vinha pela sua saúde, claro que, como bons católicos que somos, sempre continuamos a rezar pelo Papa e continuamos pela sua vinda. E, de facto, continuamos a rezar pela sua vinda, pela sua melhor da sua saúde, e não desistimos. Foi Beta Almendra, uma religiosa portuguesa natural da Ericeira, no Patriarcado de Lisboa, e que está atualmente na diocese de Uau, no Sudão do Sul. Ao longo das próximas semanas ela vai acompanhar-nos por aqui para nos ajudar a perceber melhor quais são as necessidades e os desafios deste país que o Papa quer visitar já em fevereiro do próximo ano. E desta vez é mesmo a valer. São cada vez mais as vozes de altos responsáveis da Igreja em Moçambique a admitirem que faz todo o sentido a abertura do processo para a beatificação da irmã Maria de Coppi, uma religiosa italiana de 83 anos de idade, assassinada a 6 de setembro durante o ataque de um grupo terrorista à missão onde ela vivia, a missão comboniana de Chipene. Desde então, Catarina, vários bispos de facto já se referiram à abertura de um processo de beatificação. É verdade, Paulo. De facto, um deles foi Dom Alberto Vera, portanto, bispo de Nacala, que se referiu abertamente a esta questão durante uma conferência organizada pela Fundação AIS Internacional. Portanto, ele referiu que a questão da beatificação e da canonização da irmã está em cima de tudo, está em cima da mesa, peço desculpa, apesar do direito canónico impor, de facto, um prazo de 5 anos para a abertura deste processo. E o bispo ainda descreveu esta irmã como uma mulher santa, uma mãe para as crianças que estavam ao seu cuidado na missão, que estava sempre preocupada com elas, que estava sempre disponível para todos aqueles que precisavam da sua ajuda, o que torna ainda mais incompreensível, de facto, o seu assassinato. Precisamente, vamos recuperar esse momento em que, numa conferência organizada há cerca de 2 semanas pela Fundação AIS, o bispo de Nacala fala da irmã, descreve o seu trabalho como enfermeira na missão de Chipene e diz que o ataque dos terroristas foi também uma mensagem, ou seja, o ataque tem de ser visto como o recado de que os terroristas não querem a Igreja ali. Vamos também escutar Dom Alberto Vera referindo-se à abertura do processo de beatificação desta religiosa italiana de 83 anos, assassinada a tiro, como já disse, a 6 de setembro. La hermana asesinada, la hermana María de Coppi, atendía a niños desnutridos en una salita. Ahí había leche para niños y harina, etc. Eso lo destruyeron, lo quemaron totalmente. Es para preguntarnos, es la hermana que asesinaron y es la hermana que está trabajando con los niños, con los bebés, para nutrición, porque ella era enfermera. Entonces, la lectura es que no podemos volver ahí, no nos quieren ahí. Y venir de Cabo Delgado a Chipene es un día de camino. Entonces, por ahora no vamos a trabajar ahí. Y el proceso, pues seguramente sí que abriremos un proceso de canonización, porque yo compartí con ella varias veces en visita allí, y la imagen que yo tengo de esta hermana era de una madre
pero santa, una mujer en fin, que atendía a todo el pueblo con una sencillez y con una humildad que uno no se imagina. Entiende, hablaba macúa y por lo tanto tenía también más facilidad, ¿no? Foi Dom Alberto Vera, bispo de Nacala, sobre a possibilidade da Igreja abrir o processo para a beatificação, canonização da irmã italiana assassinada a tiro a 6 de setembro na missão de Chipene. Além do bispo de Nacala, também o bispo de Pemba já falou na possibilidade de abertura deste processo. E também ele, Catarina, se refere à irmã como sendo uma pessoa extraordinária. Sim, e apesar de não a ter conhecido pessoalmente, mas ouviu falar muito dela. Um dos testemunhos que Dom António Juliás escutou foi do antigo bispo de Pemba, Dom Luís Lisboa. Pois a irmã Maria de Copi chegou a trabalhar na missão de Balama, precisamente na diocese de Pemba. E tal como Dom Alberto Vera, que escutámos, também Dom Juliás descreve a irmã Copi como uma mulher muito dedicada aos outros, sempre disponível, alguém que, por todas as razões, é neste momento vista como um exemplo pela comunidade local. Dom António Juliás falou da irmã Maria de Copi na longa entrevista que nos concedeu no mês passado, durante a sua passagem por Lisboa. Vamos recuperar agora as suas palavras. Dom Juliás, como a Catarina referiu, não conheceu pessoalmente a religiosa italiana, pois quando ele foi enviado para Pemba como bispo, ela já não estava lá. Mas o seu antecessor, Dom Luís Fernando Lisboa, conheceu-a bem. E quando se soube agora do seu assassinato, ele enviou-lhe logo uma mensagem só para lhe falar desta irmã. Quando eu cheguei, ela já estava em Nacala, já estava na diocese de Nacala. Não a conheci, mas tive um grande testemunho quando fui visitar das irmãs e também o Dom Luís fez uma mensagem diretamente para mim, dando testemunho. Ela esteve lá no tempo de Dom Luís, então o bispo Dom Luís deu-me o testemunho. Por via de Dom Luís eu percebi a riqueza missionária que foi esta irmã na diocese de Pemba, em Balama. Ela esteve lá, uma irmã muito preocupada com a evangelização, sempre pronta a ir para as comunidades e também muito dedicada na formação e promoção da mulher. E isto ficou registado e, portanto, um grande contributo. Penso que também em todos esses anos que ela ficou em Moçambique, ela trabalhou bastante nisto. O testemunho dela é dito também por tais terroristas, não é? Pelo menos as publicações que nós vimos, sim, que dizem que mataram a ela porque era muito dada para a difusão do cristianismo. Mataram um símbolo do cristianismo, de alguma forma, não é? Sim, de certa forma é isso. Então quer dizer que a razão da sua morte foi a sua fé e a sua missão. Estamos a falar claramente de uma mártir da Igreja. Neste sentido, sem dúvida. Continuando por Moçambique, indo agora para a diocese de Nampula, que fica situada ao lado da diocese de Nacala, onde a irmã foi assassinada, vamos agora ao encontro de António Moagirene, da Caritas local. Numa entrevista ao nosso programa, este responsável traça um retrato preocupante da situação nesta região, com milhares de novos deslocados, e diz que há um sentimento geral de medo na sociedade. E pede ajuda para que a Igreja possa consiga dar resposta a toda esta emergência que se está a viver por causa do terrorismo. Sim, Paulo, de facto este gestor de projetos da Caritas da Arquidiocese de Nampula diz que o ataque à missão onde vivia a irmã italiana, assim como os outros ataques que têm ocorrido desde o início de setembro, deram a origem a uma nova vaga de deslocados, a uma nova fuga de milhares de pessoas que se vieram juntar aos deslocados que já estavam na Diocese, agravando assim desta forma a crise humanitária que se vive nesta região. Vamos já escutar as declarações de António Moagirene, mas antes é importante debater esse ponto. Estamos a falar em quantos novos deslocados. Sabemos que são milhares de pessoas em fuga,
mas de que ordem de grandeza? São mesmo muitos milhares, Paulo. Serão cerca de os 65 mil os que já viviam em Nampula, ou seja, as pessoas que têm fugido ao longo dos últimos 5 anos destes ataques de Cabo Delgado, que têm fugido para esta região de Nampula, e que têm procurado de facto refúgio nesta região, e juntam-se agora mais cerca de 50 mil pessoas que, em resultado destes ataques que têm acontecido, nomeadamente agora durante o mês de setembro. Cerca de 50 mil deslocados significa quantas famílias? Bom, Paulo, serão cerca de 8 mil. Mais ou menos serão 8 mil famílias, ou se preferimos, são os tais cerca de 50 mil pessoas que estão na Diocese de Nampula e que precisam neste momento também de ajuda para tudo, desde alojamento, medicação, alimentação, não esquecendo, claro, Paulo, também o apoio médico, o apoio psicossocial, porque não nos podemos esquecer nunca que estas pessoas viveram situações traumáticas e que precisam de ajuda para as poderem ultrapassar, ou seja, estamos neste momento a falar de um total de cerca de 110 mil pessoas. Estamos a falar na fuga de milhares de pessoas no espaço de poucos dias, depois do ataque à missão católica de Chipene e também a algumas aldeias situadas na região. Isto aconteceu tudo no início de setembro. Nós vamos já escutar o responsável da Caritas, mas para se perceber bem este sentimento de medo que levou tantas pessoas a abandonar as suas aldeias, vamos recuperar primeiro o depoimento que passámos aqui na semana passada, em que Dom Alberto Vera, o bispo de Nacala, descreve o ataque dos terroristas a uma aldeia e o assassinato brutal de 3 cristãos. Los terroristas iban vestidos de militares, entonces reunieron a la población al estilo de comicio, un comicio popular. La población acudió, el motivo decían que era para salvarles de los terroristas. Cuando ya están en el comicio, comienzan a preguntar quiénes son cristianos, quiénes son musulmanes. Y aquellos que se identifican como cristianos les comienzan a atar las manos hacia atrás. En ese momento, bueno, pues degüellan 1, 2, 3... Foi Dom Alberto Vera, bispo de Nacala, a descrever o ataque de terroristas a uma aldeia na sua diocese e o assassinato brutal de 3 cristãos. É neste contexto de grande violência e de terror que milhares de pessoas abandonaram as suas aldeias e fugiram rumo à cidade de Nampula, onde se sentem, de alguma forma, em maior segurança. Como a Catarina referiu há pouco, foram cerca de 50 mil pessoas. 50 mil pessoas que, de um momento para o outro, passaram a ser mais uma fonte de preocupação para a Caritas de Nampula, que já lidava com outros 65 mil deslocados. António Moagerene é gestor de projetos da Caritas local e falou em exclusivo para o nosso programa. E explicou que há um enorme sentimento de insegurança, não só na região norte de Moçambique, que corresponde a Cabo Delgado, mas também já na zona central do país, e que para muitas pessoas a ideia de que poderão elas próprias vir a ser vítimas de um ataque dos terroristas é apenas uma questão de tempo. Um pouco por toda a região norte e um pouco a central, há este sentimento de insegurança e há a ideia de que provavelmente é uma questão de tempo que elas podem a qualquer altura ser vítimas destes grupos armados não estatais. Então é uma situação de cautela. Cada família, sobretudo para as comunidades rurais, elas tomam isto muito a sério e preveem de que as consequências podem ser difíceis de controlar, sobretudo porque agora estão-se a preparar para a época de início de preparação dos campos para a produção agrícola do próximo ano. Foi António Moagerene, da Caritas de Nampula, cujo depoimento nos vai acompanhar por aqui ao longo dos próximos programas. Este medo de que fala este responsável já se vinha a sentir desde há vários anos. É preciso não esquecer que os ataques terroristas em Moçambique começaram em outubro de 2017, há precisamente 5 anos. Mas nesta região, o ataque à missão de Chipene deixou, Catarina, marcas profundas. Sem dúvida, Paulo, marcas mesmo muito profundas, porque aconteceu em Chipene, com o assassinato da irmã Maria de Copi,
com a destruição total da missão da igreja, dos quartos, da biblioteca, das salas de enfermaria, até dos automóveis, veio de facto introduzir uma nota de alarme que não existia ainda nesta zona. Portanto, e depois é preciso também não esquecer que os terroristas atacaram também outras aldeias e também nessas outras aldeias assassinaram por vezes algumas pessoas de uma forma muito cruel, como já vimos aqui no nosso programa de hoje. Portanto, tudo isto, Paulo, deixou sem dúvida marcas muito, muito profundas de medo junto da população. Tudo isto foi também corroborado por António Moagerene, da Caritas de Nampula. Esta é uma situação de grande apreensão. Que é uma situação de apreensão, nunca aconteceu isso antes. As comunidades tinham a missão da Chipena como centro de referência de serviços públicos, quer de educação dos jovens, quer de saúde, quer de aconselhamento, era um centro religioso. O ataque registado e a sua profundidade e dimensão provocou muita apreensão. As pessoas ainda estão com medo, apesar de haver sinais de proteção por parte das forças de defesa e segurança governamentais, mas mesmo assim o medo paira dentro das comunidades, sobretudo porque esses grupos armados não estatais atuam de forma isolada, são grupos normalmente pequenos, com facilidades de mobilidade. Então não há segurança nenhuma de que a situação é controlável até agora. Então esta situação coloca as comunidades numa situação de algum desespero, porque alterou-se completamente a situação, e a falta de serviços públicos que antes eram oferecidos pelo centro, mas também há uma situação na qual as pessoas não sabem o que é que vai ser da situação dela. Portanto, prevalece a situação de insegurança nesta comunidade. Foi António Moagerene, da Caritas de Nampula, que vamos continuar a escutar por aqui na próxima semana. E de África, neste caso de Moçambique, vamos agora para a China, na Ásia, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. Desde esta diocese que é tão especial na Ásia, onde se fala e reza ainda em português, vamos ter, como sempre, todas as semanas também um olhar muito especial sobre aquilo que mais relevante se passa na vida da Igreja. Entre os dias 9 e 14 de outubro, estivemos na província de Fujian, ou em mandarim Fujian. Esta província encontra-se mesmo em frente à Ilha Formosa, ou Taiwan, ou apenas Taipei, sendo que está do lado esquerdo, digamos assim, do tão famoso Estreito de Taiwan. Esta província é uma província histórica da China, sendo que foi dali que partiram os primeiros colonos, digamos assim, da China continental para a ilha de Taiwan. Também é dali que é proveniente a maioria dos chineses ou seus descendentes que se encontram em Macau. Em termos religiosos, trata-se de uma das províncias mais multirreligiosas, onde o diálogo interreligioso é dos mais intensos. Ao contrário de outras províncias, é fácil constatar a presença de várias religiões, tendo nós tido a possibilidade não só de visitar templos budistas, taoístas, como também uma mesquita construída em 1909, e também tivemos a possibilidade de passar à porta de uma igreja bem cuidada, com vida, e que se encontra numa das artérias mais procuradas de uma das cidades da província de Fujian, e onde há um mercado de rua e muito comércio, e onde também a vida noturna é bastante famosa. É uma integração interreligiosa e logo de várias religiões que nesta província e em algumas cidades está bem integrada,
não havendo relatos de grande perseguição aos cristãos nesta província, pois a perseguição aos cristãos na China tem-se verificado com mais intensidade nas províncias interiores do continente e não tanto nas províncias do litoral. Boas notícias num país que tantas vezes nos tem dado más notícias relativamente à perseguição aos cristãos. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós vamos recordar a campanha que a Fundação AIS está a promover aqui em Portugal para que 22.000 crianças cristãs do Líbano possam frequentar a escola, e vamos também ao encontro da irmã que escutámos logo no arranque do programa, uma irmã italiana que está no Haiti e que nos alerta para o colapso deste país por causa da violência que está a tomar conta das ruas e das cidades. Muitos temas ainda para ver neste programa. Nós voltamos depois de um breve intervalo. Até já! Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні. Коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили заклити також і нашу католицьку школу, і семінарії. Ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що ми Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Это российский танк, это украинский. Вот российский, а Россия вот так даже. Вот все, нет России, улетела Россия. Типа. Пыль полная стала. А я буду рисовать растения. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь у нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье
на львовском поезде мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak, chcę zobaczyć wiele barw. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can see Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal.
No dia 18 de outubro realizou-se um pouco por todo o mundo uma grande jornada de oração do terço com as crianças. Foi uma ação promovida pela Fundação AIS, a ação que teve um grande impacto não só aqui em Portugal, mas também em muitos outros países. Nós estamos a receber material, vídeos, fotos, mensagens e contamos já na próxima semana poder mostrar como foi de facto fantástica esta iniciativa que juntou centenas de milhares de crianças nos 4 cantos do mundo. E por falar em crianças, vamos recordar uma vez mais que a Fundação AIS está a promover aqui em Portugal uma campanha que é muito urgente de apoio às famílias do Líbano. A ideia é, Catarina, que ajudar a que cerca de 22 mil crianças possam frequentar a escola. Exatamente, Paulo. De facto, este é um pedido que nos chegou das Irmãs Maronitas da Sagrada Família. Portanto, como os nossos telespectadores se devem relembrar, eu estive este ano no Líbano, portanto, no início de abril, e como disse na altura, fiquei de facto impressionada por ver como as famílias já não conseguem fazer face às despesas mais essenciais, como por exemplo dar de comida aos filhos. Portanto, fiquei chocada com o desespero das pessoas por não terem absolutamente nada, por terem caído numa pobreza absoluta. Portanto, é de facto é um falhanço total do Estado nos seus pilares essenciais, desde o colapso económico, financeiro e político. E quando soube que estas irmãs estavam a fazer ou que necessitavam desta ajuda para que as crianças pudessem frequentar as suas escolas, claro que nós tínhamos que dar uma resposta, e a nossa resposta, Paulo, é sempre através da solidariedade. Esta campanha tem como objetivo dar a cada uma dessas 22 mil crianças os cadernos, os lápis, as canetas, enfim, o material escolar necessário para frequentarem a escola. Precisamente, Paulo, e é isso que as irmãs nos pedem. Portanto, elas pedem a nossa ajuda para que estas crianças cristãs tenham, no início do ano escolar, o essencial para que possam começar a sua escola. Portanto, este cabaz escolar básico. Portanto, a Igreja está, como nós sabemos, mobilizada no apoio através dos cabazes alimentares às famílias mais pobres, para que ninguém morra à fome, mas havia de facto esta questão muito em particular e, como sabemos, a educação é de facto essencial para que estas crianças possam ter esperança num futuro melhor, para também darmos às suas famílias também esperança de que as suas crianças continuam na escola com tudo o que necessitam, apesar de todas as dificuldades que estão a passar. Quem desejar colaborar com esta campanha, Catarina, precisa de fazer o quê? Bom, Paulo, como eu digo sempre nos nossos programas, é muito fácil, basta cada um de nós querer de facto ajudar este projeto em concreto, portanto, basta ir à nossa página de internet que está a passar neste momento, ou ligar-nos e dizer que querem ajudar estas crianças cristãs no Líbano a terem um cabaz escolar básico neste ano letivo. Portanto, entrem em contato connosco, todas as ajudas serão bem-vindas e todas as ajudas farão a diferença nestas famílias libanesas que precisam tanto da nossa ajuda para que possam permanecer e possam continuar a dar o seu testemunho de cristãos no Médio Oriente. Esta campanha de apoio às crianças libanesas é um exemplo da expressão solidária da Fundação AIS. Mas a Fundação é muito mais do que isso. Aliás, o seu nome diz tudo. Ajuda à Igreja que sofre. E a Igreja sofre, por exemplo, porque é pobre, como é o caso do Líbano, mas também por ser perseguida, como vimos hoje em Moçambique. A defesa da liberdade religiosa, a defesa dos cristãos, esta solidariedade para com os mais pobres, são o ADN desta Fundação Pontifícia que está em Portugal já há 27 anos. E uma das formas de se materializar essa ajuda é, Catarina, através das intenções de missa. Muitas vezes este é, aliás, o único meio de subsistência de sacerdotes. Sem dúvida, Paulo, esta é de facto uma das formas mais significativas que temos de contribuir para a sobrevivência do clero. Só para que os nossos telespectadores tenham uma noção desta dimensão da nossa ajuda, só no ano passado, em 2021, nós apoiámos um total de 45.655 sacerdotes em todo o mundo, através do envio de mais de 1.800.000 estipêndios de missa. É de facto impressionante. E todos os dias há pessoas a pedir intenções de missa com esse objetivo solidário
de apoiar a Igreja? Sim, praticamente todos os dias. E agora, Paulo, em novembro, o mês das almas, ainda se vai notar mais este desejo dos nossos benfeitores, em que, por um lado, celebram as missas pelos seus defuntos, mas, por outro lado, também sabem que estão a ajudar estes sacerdotes que vivem em países onde a Igreja é pobre, onde a Igreja sofre, é necessitada e também, tantas vezes, é perseguida. Muito bem. Estipêndios de missa é uma forma objetiva também de apoiar a Igreja que sofre e passa necessidades. Nem de propósito, nós temos vindo a recuperar por aqui, ao longo das últimas semanas, alguns depoimentos de figuras de relevo da nossa sociedade sobre o trabalho e a missão da Fundação AIS. Por aqui já passou o Presidente da República, o Bispo de Leiria Fátima, os cardeais António Marto e Manuel Clemente e também o Arcebispo Emérito de Braga, Dom Jorge Ortiga. Hoje vamos escutar as mensagens do Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, e do Bispo do Porto, Dom Manuel Linda. Sexta-feira, 13 de outubro de 1995. A Fundação AIS começava as suas atividades em Portugal, colocando Lisboa no centro de uma das mais importantes instituições de caridade da Igreja Católica. Hoje, a Fundação AIS é uma presença real, constante e querida de milhares de portugueses que todos os dias expressam a sua solidariedade para com os cristãos perseguidos, para com a Igreja que sofre em tantos lugares do mundo. Ao longo destes anos, têm sido muitas as manifestações de afeto e de carinho recebidas pela AIS em Portugal. Os aniversários são sempre uma oportunidade para se dizer o quanto as pessoas e as instituições são estimadas. Ao longo destes anos, a AIS recebeu de dirigentes da Igreja e da vida pública do nosso país sinais de afeto que nos orgulhamos muito. São mais do que palavras simpáticas. São o reconhecimento da importância do trabalho de quem tem como missão ajudar os cristãos perseguidos, lutar pela liberdade religiosa e ajudar a Igreja onde quer que ela passe por necessidades. Queremos, pois, agradecer à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre a possibilidade que nos dá de nos alertar para situações de desrespeito, pelo seu excelente relatório anual e de nos dar também a possibilidade de fazermos a partilha com os nossos meios e as nossas possibilidades materiais para esses irmãos. E há muitos cristãos que continuam mártires. Há muitos cristãos que têm de pagar com a própria vida e com extremo sofrimento a sua adesão à fé em Jesus Cristo. Que este organismo esteja presente junto deles, como nós também estamos, para mostrar a nossa catolicidade e responsabilidade universal, e estamos junto deles, ajudando-os não só com a palavra de estímulo, mas inclusivamente com as dádivas materiais. Que elas não faltem. Obrigado, benfeitores da Fundação AIS, por estarem sempre disponíveis a ajudar. Que Deus vos recompense e vos abençoe sempre. Bem-ajam. No arranque do programa nós escutámos palavras fortes, poderosas da irmã Marcela Catosa sobre o Haiti. O que esta missionária italiana nos conta é de facto avassalador. Nós já vamos escutar o seu depoimento, mas importa explicar primeiro, Catarina, o que é que se está a passar neste país, no Haiti? Bom, Paulo, o que se está a passar é o desmoronamento de um país. Portanto, este sinal de agravamento da situação de insegurança no Haiti é o facto de que ainda há 2 semanas, se não me engano, falámos aqui, foi tema do nosso programa de televisão. Exatamente, Catarina. Aliás, falámos então da instabilidade, da violência e dos ataques até as estruturas da Igreja. E é isso mesmo que continua a acontecer, Paulo. Portanto, o Haiti é um país pobre, muito pobre, portanto, as Caraíbas, é um dos mais pobres do mundo e está, de facto, a viver tempos de tumulto, de caos, principalmente desde que o seu presidente, Juvenal Moise, foi assassinado em julho do ano passado, além do que aconteceu na Catedral, que a irmã referiu e que escutámos ouvimos logo no início do nosso programa. Houve também, nas últimas semanas, por exemplo, ataques às estruturas da Igreja, como a Cáritas, onde vários bens alimentares foram roubados. A própria missão da irmã, numa das favelas da capital, também não escapou a essa violência. Precisamente, e eu gostaria de sublinhar aqui essas palavras desta franciscana, desta irmã, desta religiosa italiana, que são poderosas, como o Paulo acabou de dizer. Portanto, ela
elas revelam também uma enorme impotência, porque é que o país está de facto em colapso e o mundo, segundo diz o que esta irmã diz, parece ignorar o que se está a passar no Haiti. E por isso são tão significativas estas palavras da irmã Marcela Catosa sobre o Haiti. É um retrato do país, mas é também um pedido de socorro. Sofremos recentemente 2 ataques da parte de grupos armados. É horrível e é o povo que mais sofre. A cidade está nas mãos de gangues. O povo está faminto. As escolas estão fechadas. Não há trabalho. Os hospitais estão encerrados porque não têm combustível para os geradores. É impossível viver nestas circunstâncias. A igreja também está a ser atacada. Deitaram fogo à catedral e tentaram matar os bombeiros que chegavam para apagar as chamas. Depois tentaram ainda destruir as paredes da catedral com um caminhão. Em Port-de-Paix e em Lequei e também noutras cidades atacaram edifícios da Cáritas, levando tudo, incluindo toda a ajuda humanitária, e destruindo os escritórios do pessoal. Há cerca de um mês atearam fogo à nossa capela. Tudo foi queimado. O altar, os bancos, não sobrou nada. O Santíssimo Sacramento foi salvo porque o levo sempre para um lugar seguro quando parto. Parece que ninguém no mundo está interessado no que se passa no Haiti. Claro que existem muitos outros problemas, especialmente na Europa, que está concentrada no que se passa na Ucrânia e na Rússia, e dominada pelo medo. Mas não se deve esquecer os outros lugares do mundo, como o Haiti, que têm vindo a suportar conflitos quase durante toda a sua existência. Por favor, rezem pelo Haiti. Peçam ao Senhor que olhe por todos os haitianos e que dê paz ao seu povo. E com estas palavras tão duras, com este retrato tão dramático do Haiti, mas também com este pedido para não nos esquecermos deste povo, chegamos ao fim do nosso programa. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que esteve connosco, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, eu conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.